Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a vocês, meus amigos e minhas amigas, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço blog de João Maria Andari Top, seu blog Santo Nome. Você, pai, mãe, curioso, educação, aluno, aluna, sejam todos muito bem-vindos, tá bom? E também blog vídeo, imagem e som. Hoje é dia 23 de setembro de 2023, no meu relógio são exatamente 23 horas e 18 minutos em ponto. Eu falo ao vivo em definitivo da cidade de Americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, vamos fazer um vídeo aqui falando um pouco sobre um assunto muito interessante aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para você também do Spreaker, do Spotify Podcasters. Vamos publicar lá também esse vídeo. É uma publicação em paralelo, tá bom? Mandar um grande beijo para minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Você aí do Spotify Podcasters, hoje é dia 23 de setembro de 2023, o meu relógio são exatamente 23 horas e 18 minutos em ponto. Eu falo aqui da cidade americana que pertence à região metropolitana de Campinas. Isso aí, meu amigo e minha amiga, sobre um tema: descriminalização das drogas, né? E as consequências sociais dessa questão. A gente vai usar como pano de fundo. Eu tenho aqui no meu blog aqui, ó, artigos, né? Efeitos cerebrais da maconha, resultados de estudos de neuroimagem. Aqui você tem o artigo. Você clicou aqui, né? Na fonte aqui você vai encontrar a matéria. Maconha e suicídio, entenda a relação. Pesquisas da psicose relacionada com as drogas, enfim, países que adotaram essa descriminalização, o que aconteceu depois, tá tudo aqui, ó, né? E o que é psicose? Tem um vídeo aqui da doutora Ana Beatriz Barbosa, muito interessante, tá certo? Mas antes disso vamos fazer aqui uma colocação tentando usar o que nós aprendemos na faculdade, na Unopar, né, sobre sociologia. E a sociologia, dentro da área de humanas, ela faz parte do curso de pedagogia, né, sociologia da educação, né, e enfim, e tem um autor, um alemão, né, Max Weber. Então, fatalmente, você que faz curso de licenciatura ou curso de pedagogia, fatalmente você vai se deparar com Emile Durkheim, Max Weber e Karl Marx. E às vezes muitos vão falar ali sobre Augusto Comte, tá bom? Então, Max Weber, ele se debruçava na ação social e na relação social, tá certo ou não? Enquanto que Emile Durkheim, ele achava que o sociólogo deveria se debruçar nos fatos sociais, tá certo? E eu acho que as duas se complementam. E Max Weber fala sobre a ação social e a relação social, né? A relação social é a consequência, tá certo, de um ato. Por exemplo, uma pessoa aí, tô andando pela rua, uma pessoa para o carro e pergunta: onde fica a rua Dom Pedro? Eu explico para a pessoa: aqui, você pega aquilo ali e tal, aqui é a contramão, você tem que dar a volta ali, você vai pegar a... Então, o indivíduo, ele precisava de uma informação. Aquela informação que eu dei para aquele indivíduo faz sentido para aquele indivíduo, tá certo? Para mim, né? A relação social é quando aquela informação também contempla ambos os indivíduos. Ou seja, por exemplo, um professor em sala de aula, ele fala para os indivíduos ali da sala de aula: ó, dia 30 vai ter prova. Para todos ali na sala de aula, aquela informação do professor é importante, e também para o professor também é importante. Então é uma relação social. Então Max Weber, ele estudava as ações sociais e a relação social
Muito interessante mesmo. Então, por que eu estou fazendo isso aí, esse preâmbulo aí? Porque as relações sociais são o desdobramento das ações sociais. E as ações sociais, como dizia Max Weber, você tem aí ação social tradicional, tá certo? Você tem ação social pela tradição, motivada por costumes e hábitos. Você tem a ação social afetiva, onde você tem aí que ela é motivada por sentimentos e emoções, tá certo? Seu time ganhou, você vai ter um humor, você vai estar diferente, né? Perdeu, a mesma coisa. Você tem a ação social racional relativa a valores, motivada por princípios, né? E nós temos a ação racional relativa a fins, motivada por objetivos, tá certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, a psicose, né? E o que é a psicose? Olha só que interessante. A psicose, né? Ela vai fazer com que a pessoa se desprenda da realidade e viva num mundo paralelo, correto? E tem vários tipos de psicose aí, né? Vamos dizer assim. Basicamente, a pessoa pode apresentar um sintoma ou outro, né? Mas enfim, esquizofrenia é um tipo, né? Onde o indivíduo ele tem um rompimento de contato com a realidade. É um comportamento social atípico e ideias delirantes, né? E nós temos aí o transtorno bipolar. Olha só que louco, né? Derivado da... Isso aí estão falando dos tipos de psicose, tá certo? Transtorno psicótico induzido por substância. Aí você tem drogas lícitas e ilícitas. Tem o álcool e as drogas também aí. E nós temos também o transtorno delirante, delírios, né? E as causas dessa questão aí, da psicose, esse desprendimento da realidade, é fator genético. Pode vir do seu pai, da sua mãe, no seu DNA, tá certo? Indivíduos que nascem de parto com apoxia ou perda de oxigênio. Olha só como que o parto é um momento delicado, né? Uso de drogas, isolamento social. Então, quando o indivíduo ele vai ficando muito isolado socialmente, né? O que nós esperamos dos indivíduos? Você perceba, meu amigo e minha amiga, que numa escola, você pedagogo aí que dá aula na escola, você normalista aí, ou professor, professora que me acompanha, você tem os indivíduos. Sempre quando fazia estágio, na hora do recreio, né, os professores se dirigem à sala dos professores, né? E eu gostava sempre de ficar no pátio observando a brincadeira das crianças. E quando você via um indivíduo isolado daquele grupo ali, você fala assim, pô, será que é só por hoje que ele está brigado com alguém? Ou não? No outro dia você observava se continuava aquele comportamento ou não, entende? Então, tem vários sintomas aí dessa questão. Mas eu quero falar sobre as drogas. No STF está para ser aprovado aí, né? A descriminalização do porte, né? De quem é usuário. Não acarretar uma pena para a pessoa. Ainda está em julgamento ainda. Mas só que, olha o que acontece. E você vai ver aqui, nas nossas postagens, você vai ver sobre essa questão do suicídio, essa questão toda. Países que já fizeram isso, nós podemos aprender com o erro dos outros, né? E estão voltando atrás. Então, você indivíduo, ou indivíduo aí, você meu amigo, minha amiga aí, tá aí. Tem pessoas que tem a psicose, ela veio no DNA. É uma herança hereditária.
É um fator genético que vem da sua família, beleza ou não? Ele está lá incubado. E ele pode vir à tona. Ele precisa de alguns gatilhos. Aí que entra o X da questão. Tá certo ou não? Quando a pessoa entra em contato com as drogas e ele tem no seu DNA essa questão da psicose, ele pode despertar essa questão. Aí vem o gatilho. Então a pessoa vai começar a ter delírios. Vai começar a ter, olha só, a questão da descriminalização das drogas. Tá certo? Pode acarretar isso, pode haver um aumento aí da violência, pode haver um aumento aí do roubo, de crimes, de assassinatos. Nós temos aí a simbiose embrionária, né? Quando a mãe ela dá à luz, né? O cordão umbilical ele é rompido, fisicamente é rompido, mas nós sabemos que a relação da mãe com o filho ou filha, né? Ela fica nessa simbiose durante muito tempo. E tem pessoas que na vida adulta têm dificuldade de romper essa simbiose. É um ponto de interrogação que a gente tem que tomar um cuidado. O álcool também pode ocasionar isso. A pessoa tem a psicose no seu DNA, tá lá quietinho, lá tal, só precisando de um gatilho ali para explodir. E às vezes o álcool é esse elemento que faz isso. E é uma droga lícita. Então, por um lado, nós temos aí no Brasil que é crime o tráfico de drogas. Quando você tem a descriminalização da droga, quem irá vender? Quem vai vender, né? Se o governo for vender isso aí, ele deveria ter alguns postos aí para fazer o serviço. Só que esses postos aí, eles têm que serem bem vigiados, porque senão alguém vai roubar. Tá certo? Então, e vai ter imposto. No final das contas, na bocada ali, vai estar livre de imposto. Você entende a questão? Então, nós temos a tendência de que, com a propaganda estimulando, fazendo uma apologia às drogas, né? E tudo isso mais, a gente vê artistas que sinalizam essa questão, né? Esse pessoal não está preocupado se vai ficar boa a sociedade, vai ficar ruim. Eles são irresponsáveis, porque pode acontecer, né, de que nós termos um surto psicótico na nossa sociedade. E quanto mais jovem a pessoa entra para o mundo das drogas, mais ele vai ficar prisioneiro, né? E enfim, então é um assunto delicado. E a gente vê países aí que estão revendo essa questão, né? Países da Europa, os Estados Unidos, por exemplo, né? Esse pessoal está revendo certas questões aí. Desculpa, em alguns estados ali você tem essa questão, outros não. Então, no final das contas, essa política pública aí, você tenta descriminalizar, mas você não tem também, em contrapartida, um movimento de conscientização desse problema. E uma questão que é muito importante, né? O pessoal fala dos ricos que consomem droga, mas na verdade, o povo sem muitos recursos são os que mais consomem, pô. Tá entendendo ou não? Então, é um problema muito grande que muitas pessoas têm medo de tentar enxergar a real dimensão da questão. Parece-nos um caminho sem volta. E nós vemos autoridades, em vez de trabalhar na conscientização, trabalham dentro ali de uma certa questão legislativa. Eles tentam aí amenizar certas questões que no final das contas vai dar um resultado ruim, por causa de que nós temos exemplos de países aí que já fizeram isso. E então, quando nós falamos em ação social, né, esse indivíduo que começa a ter psicose, ele vai
ele vai viver num universo paralelo, correto ou não? E num surto como esse aí que pode acontecer muitas coisas, né? Daquele assassinato de pessoas, né? Enfim. Então é um tema que parece-nos que tá resolvido, mas a gente pode a curto, médio ou longo prazo vermos essa consequência desse movimento através do judiciário. Mas é uma tentativa aí de tentar aí, vamos dizer assim, vamos tocando o telefone aqui agora, mas vamos. Então o que acontece? Pode dar um problema lá na frente, e tem os estudos aqui, vocês podem ver depois. Então nós temos que ter nas escolas um meio para a gente conscientizar as pessoas, né? E que nós estamos observando que não está acontecendo isso. Algumas escolas sim estão fazendo isso. E o doutor Enéas, né, que foi deputado, foi candidato ele foi deputado federal, e Enéas Carneiro, né? E ele é médico, né? Doutorado em várias questões aí, né? Professor universitário, ele fez o Prona, ele tinha 30 segundos, nem isso para falar, e ele falava em 30 segundos que ele precisava, e ele falou que naquela época que um dia vocês iriam ver na porta das escolas o pessoal vendendo drogas. Muita gente riu da cara dele naquela época, mas hoje a gente vê essa realidade presente. Então tem muitos movimentos, tem muitas ONGs que trabalham em pró de alavancarem, se é que me entende, essa questão. Tá certo? Tem muitas pesquisas que tentam aí trazer uma questão de saúde para tentar, né, por essa via tentar fazer essa questão. Mas o que nós estamos percebendo também é que as consequências dessa questão podem ser o aumento do suicídio, aumento da violência, aumento do roubo, aumento das questões de saúde mental, e, enfim, são muitas questões que estão aí, as cartas estão na mesa. Então, quando Max Weber ele fala que essa ação social, né, quando você tem a descriminalização, essa informação, na verdade, ela se torna uma relação social, porque todo mundo está na sociedade. Você não está alheio à sociedade, está na sociedade, então você vai sofrer as consequências boas ou negativas, entre aspas, dessa situação. Então, por isso que parece-nos que esse movimento da descriminalização ele mais colabora para o aumento do consumo, a sensação de muitos jovens ali, se o STF, se tal, acho que não é tão ruim assim, vamos que vamos. Então pode acontecer um aumento, né, de ingresso de pessoas jovens nesse mundo, e até não tão jovens assim. Isso pode acontecer, e isso é nosso vídeo de hoje, tá certo? Obrigado a você que acompanha nosso trabalho aqui. Eu vou colocar essa questão nessa postagem. Eu vou colocar nessa postagem que eu fiz esse vídeo aqui para você que acompanha nosso trabalho. Então pensa nisso aí com carinho, né? A psicologia, por exemplo, a psicanálise, ela vem dando um sentido de que pode ter uma relação. Você tem a questão biológica, a genética, que está ali incubado, e de repente num gatilho você vem aflorar essa questão que estava encoberta ali. Olha só que interessante, né? Então, meu amigo, minha amiga, isso aqui só foi uma conversa para falarmos sobre esse assunto. Então, quando nós chegamos à academia, né, fomos para os bancos das universidades, nós aprendemos certas questões sociais, da sociologia, da psicologia, né, da história, enfim. Então a gente tem que usar esses elementos que nós tivemos acesso e tentar, com esses elementos, além da religião, né, tentar trazer um conteúdo para você, que você reflita aí
na sua casa, tá bom? Então tudo tem lados, né? A questão não é só um lado, né? Essa questão vai favorecer no final das contas a quem? Né? Quem vai ser o real beneficiário dessa questão toda? Entende a questão? Então são perguntas que ficam no ar. A questão da violência, do roubo, a questão da esquizofrenia, da psicose, pode aumentar, pode não aumentar, não sei, mas enfim, aqui nessa postagem tem vários indicativos, aí, várias pesquisas nesse sentido e reportagens também. Então, muito obrigado pela sua atenção até aqui, duvide de tudo, pois duvide da dúvida. Você que está no Spotify Podcast, obrigado. O Spotify Podcast era o antigo Anchor, né? E agora é o Spotify Podcast. Use o podcast porque desde 2008 que eu uso o podcast, ó, né? E continuo usando porque é um recurso que a pessoa pode fazer qualquer coisa e ouvir a gente. Olha só que interessante. Duvide de tudo, depois duvide da dúvida. Estude hoje porque amanhã pode ser bem tarde. Até mais, tchau.